Olá, jovem. Então vamos mais uma aula aqui de conhecimentos muito importante para a nossa vida. Nós vamos aqui com esse triângulo retângulo provar os valores de seno e cosseno para ângulos de 30 e 60 graus e também da tangente. Então vamos começar. Olha só, sabemos que o seno primeiro vamos provar por que a altura desse triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2, usando quem? Usando Pitágoras. Então vamos começar aqui o teorema de Pitágoras, que diz o teorema, vamos escrever aqui, ó, o pontinho Pitágoras. Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? Diz que o quadrado que tem por lado a hipotenusa de um triângulo retângulo é igual à soma dos quadrados que tem por lado os catetos. Então, nós vamos escrever isso aqui. Vou colocar aqui. Então, nós temos que a hipotenusa, quem é a hipotenusa no caso aqui? Nós temos dois triângulos retângulos quando traçamos a altura desse triângulo equilátero. Então, vamos trabalhar com o segundo aqui, ó, em que eu coloquei o ângulo de 30, aqui embaixo de 60. Todos os ângulos de um triângulo equilátero medem 60 graus, né? Então, quando traçamos a altura, ficou aqui um ângulo de 90 graus, logo, essa altura aqui fica perpendicular ao outro lado. E aí, nós temos um triângulo retângulo. 2, né? Vamos, então, aplicar o teorema de Pitágoras para calcularmos o valor de H. Então, o que diz o teorema de Pitágoras? Olha só, diz que H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado, vamos traçar primeiro aqui, L sobre 2 ao quadrado, ó, ao quadrado, é igual a hipotenusa ao quadrado. Quem é a hipotenusa? L, certo? Vamos passar isso aqui já elevando ao quadrado para o outro lado. Então, vamos aproveitar esse espaço aqui e vamos já passar para o outro lado. O que vai dar? Então, nós vamos ter que H ao quadrado é igual L, que já está do outro lado, L ao quadrado, tá, pessoal? L ao quadrado, olha só, L ao quadrado. Esse L sobre 2 ao quadrado, quando nós elevamos ao quadrado, nós vamos elevar o L ao quadrado e também o 2 ao quadrado. Então, quando passamos para o outro lado, ele vai com sinal negativo. Então, vai ficar menos essa fração, L ao quadrado sobre 4. Fazendo essa operação de subtração aqui, ó, L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4, nós vamos ter que H, vamos colocar aqui, H vale quanto? H ao quadrado é igual a 3L ao quadrado sobre 4. Tirando a raiz de ambos os lados, vamos registrar isso aqui, colocando em cor verde. Então, olha só, tirando a raiz aqui de ambos os lados, nós vamos tirar. Por que nós vamos tirar a raiz aqui de ambos os lados? Porque nós precisamos de H e não de H ao quadrado. Então, olha só, tirando a raiz aqui, vamos traçar o sinal de radiciação. Vamos também tirar do outro lado. Só nos interessa aqui o valor positivo, aqui seria mais ou menos. Então, só nos interessa o valor positivo, né? Então, vamos, então, encontrar aqui já a definição que coloquei agora em preto, que H, o valor dessa altura, vai ser quem? Vai ser o L vai sair da raiz, o 4 também sair da raiz, o 3 vai ficar quem? Ó? Então, vamos passar o traço aqui bem no meio da fração, vai ficar L, o 3 não vai sair da raiz, vai ficar raiz de 3 sobre 2, beleza? Agora, nós vamos aplicar a relação de seno, cosseno e tangente aqui embaixo. Olha só, para isso, o que é seno? Vamos primeiro colocar a definição.
seno de um ângulo, vou colocar seno de alfa. Ó. Seno de alfa é igual cateto oposto, CO, sobre hipotenusa. Vamos escrever I para não confundir o H com o da altura. Quem é o cosseno? Então, aqui, cosseno de alfa é igual a razão entre o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de alfa, vamos escrever TG ou tan, tá? É igual a razão entre o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Beleza? Então vamos aplicar isso aqui. Primeiro vamos trabalhar aqui em cima, no ângulo C aqui, ó, a metade de C na realidade, né? Vamos trabalhar aqui 30 graus. Quem vai ser o cateto oposto? L sobre 2. Quem é a hipotenusa? L. Quem é o cateto adjacente? L raiz de 3 sobre 2, igual nós já tínhamos achado. Então vamos lá. Primeiro vamos fazer do seno. Então, seno de 30 graus é igual a quem? Quem é o cateto oposto quando eu estou trabalhando aqui em cima com 30? L sobre 2. Quem é a hipotenusa? L. Então vai ser essa razão aqui. Vai ficar como? Vai ficar, vamos passar aqui logo o tracinho. Caneta funciona. Primeiro, cateto oposto, L. Funciona, minha filha? Minha caneta não está querendo funcionar, pessoal. Só um minutinho aqui, que minha prática ainda está pequena. Não é fácil ser professor usando aqui esse negócio ainda não. Deixa eu limpar aqui. Voltando aqui a caneta, cor preta. Ok, pretinha. Então, nós vamos voltar aqui. Então, nós temos o quê? Aqui em cima nós temos L sobre 2, dividido por quanto? Por L. Então, aqui nós vamos cortar esse L, ó. Esse L vai cortar com esse L, vai ficar o quê? Vai ficar... Aqui em cima vai ficar 1, né? Ó, quando eu cortar esse L com esse L, aqui em cima vai ficar 1, e aqui embaixo 1. Então, vai ficar uma fração meio. Concordam? Não é fácil? Então, aqui deu quanto? Meio. Então, o seno de 30 vale meio. Depois nós vamos, na próxima aula, preencher a tabela dos arcos notáveis. Você vai ver o tanto que é fácil. Então, agora, cosseno de 30. Ó, cosseno de 30 graus. Quem é o cosseno de 30? É a razão do cateto adjacente, que é H. Na realidade, é L raiz de 3 sobre 2, nós já encontramos o valor, né? Vai ser L raiz de 3 sobre 2, dividido por L. Vamos tirar esse aqui, que ficou muito alto. Só um minutinho. Então, vamos colocar aqui, novamente, a caneta. Então, quem é o cosseno? Vamos aqui, cosseno. Cosseno de 30, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa. O cateto adjacente é quem? É L raiz de 3, dividido por 2, dividido, vou colocar aqui o sinal de fração aqui na frente, pessoal. Dividido por quem? Por L. Ó. Esse L é numerador, que está L sobre 1, então vai cortar, vai ficar o quê? Vai ficar raiz de 3 sobre 2. Agora, quem é a tangente? Eu vou fazer aqui uma chave, fechando chave aqui, ó. Nós vamos fazer que a tangente é seno sobre o cosseno. Então, a tangente de 30 graus é igual a quanto? Vamos passar aqui um traço. Aqui nós vamos colocar o valor do seno, que é quanto? Meio. Quem é o cosseno? Raiz de 3 sobre 2. Esse 2 vai cortar com esse 2 aqui, porque são denominadores. Divisão de fração, a gente conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar esse 2 em cima e esse 2 embaixo. Vai ser simplificado. Ficou o quê? 1 sobre raiz de 3. Então, a tangente de 30, vou colocar aqui, tá? A tangente de 30
dando continuidade aqui, vou escrever tangente, pode ser tan também, tá? A tangente de 30 é igual a quanto? 1 sobre raiz de 3. O que nós vamos fazer? Vamos deixar isso desse jeito? Não. Nós vamos racionalizar esse denominador. Agora eu vou clicar aqui com a caneta vermelha e nós vamos racionalizar o denominador. O que é racionalizar? É multiplicar, é transformar esse denominador num racional, porque isso aqui é irracional. Então, nós vamos multiplicar por ele, raiz de 3. Se eu multiplico em cima e embaixo por um mesmo valor, na realidade eu estou multiplicando a primeira fração por 1, porque esse valor dividido por ele mesmo dá 1. Então, quanto é que fica? Como é que vai ficar isso aqui? Em cima, aqui em cima, vai ficar... Aqui em cima vai ficar 1 vezes raiz de 3. E embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 9, que é o próprio 3. Então, nós vimos que a tangente de 30 é raiz de 3. Vamos aproveitar esse espaço aqui e vamos fazer agora de 60. Então, nós temos aqui, ó, seno de 60 graus é igual a quem? Cateto oposto. Agora eu estou aqui, ó. Quem é o cateto oposto? Raiz de 3 sobre 2. Quem é o cateto adjacente? L sobre 2. Não é essa continha que nós acabamos... Aliás, quem é o seno? Eu fiz errado aqui. Aí é a tangente. Então, quem é o seno de 60? Cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto? L raiz de 3 sobre 2. Quem é a hipotenusa? L. Essa mesma continha que acabamos de fazer de cosseno de 30. Então, nós vamos ver que o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Vamos terminar aqui. Olha só. Colocando, então, aqui a fração, nós temos que o seno de 60 é o cateto oposto, que é L raiz de 3 sobre 2, dividido por L, que é igual o cosseno de 30. Então, deu quanto? Deu raiz de 3 sobre 2. Aí a gente já pode até colocar aqui, igual, vamos colocar esse igual aqui de cor diferente, vamos colocar aqui, chamando a atenção, um verde, ó, vamos colocar um verde aqui, igual a quanto? Igual, o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Vamos então agora fazer o cosseno de 60. O que você está deduzindo? Que já vai ser igual ao seno de 30. Então, vamos escrever aqui, cosseno de 60 graus é igual. Quem é o cosseno de 60? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Acabamos de fazer isso aqui igual ao seno de 30, o cateto adjacente sobre hipotenusa. Eu acho que para ganhar tempo, nós já podemos colocar que é meio. Vamos fazer então a tangente aqui. A tangente, vou escrever TG, tangente de 60 é igual o seno de 60 sobre o cosseno de 60. É igual, vamos fazer isso aqui, ó. Seno de 60 sobre o cosseno de 60. Fica bem claro isso aqui, essa razão. Então, aqui deu quanto? Vamos fazer um tracinho aqui. Nós temos que deu quanto? Quem é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Dividido pelo cosseno de 60, que é quanto? Meio. Então, aqui esse 2 vai cortar com esse 2. Ficou 1. E 1 dividido por 1 é 1, então deu quanto? Raiz de 3. Ok? Lá no gráfico nós vamos ver isso. Beleza, pessoal? Então, na próxima aula, nós continuaremos aqui com trigonometria. Valeu?